Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Na Real Cast, o seu episódio de notícias policiais, dia a dia, de tudo a gente fala aqui. E hoje trouxe uma convidada muito especial, direto do Canadá, para falar de perícia aqui com a gente. Meu Deus, Olivia Buffo, seja muito bem-vinda ao Na Real Cast. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre o que eu faço aqui no Canadá, na área forense, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Não, primeiro, assim, primeiro agradecer, disponibilizar um tempo aí, que eu sei que deve estar corrido para vocês aí. Apesar de que o Canadá não tem crime, é verdade isso? Tem sim. Tem sim. Diferente. É diferente. Não tem tanto, mas tem sim. Tem. Nós vamos falar tudo sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Primeira pergunta é: como é que você está trabalhando como perita aí no Canadá? Me fala tudo, desde o começo, quero saber tudo. Bom, vou ter que voltar um pouquinho a minha vida lá no Brasil, né, para o pessoal entender. Eu mudei aqui para o Canadá, vai fazer 9 anos agora em agosto, né? Mas voltando, eu sempre quis ser perita criminal lá no Brasil. Eu morava em São Paulo, né? Desde pequenininha eu gostava muito da área de patologia, lia muitos livros, Agatha Christie, assistia todo, Arquivo X, Dennis Scully é a minha heroína, então eu queria muito trabalhar na área. Eu tentei faculdade de medicina vários anos, sempre bati na trave. Aí meu plano B foi fazer ciências biológicas na Universidade de São Paulo, né? Eu fiz USP, né? Mas antes de fazer a universidade, eu não tinha certeza se eu ia ter estômago para coisa, então eu fiz o Colégio Técnico em Enfermagem da Unicamp. Então, esse programa da Unicamp, eu não sei como que é hoje, tá, gente? Isso foi lá atrás, em 2001. A gente tinha estágio no hospital das clínicas da Unicamp, que é muito grande. Então, eu fui exposta a todo tipo de coisa, né? Tragédia, morte, bebê nascendo, coisa boa, coisa ruim. Então, aquilo serviu muito para me testar, para ver se eu conseguiria fazer o trem todo, né? Porque você sabe que não é fácil, né? Não é. Assim, quando eu estava fazendo o bacharel em Ciências Biológicas na USP, abri um concurso lá para ser técnica de laboratório na Faculdade Veterinária, e olha só, eu fui lá e apliquei, e a prova prática era para fazer necrópsia em animais. Nossa. Tudo na minha vida tarda, mas não falha, entendeu? E na época que eu estava trabalhando como enfermeira, né, eu conheci um anestesista que ele fazia serviço de verificação de óbito, e ele me levou a ver autópsia também, entendeu? E eu achei o máximo. Aí, voltando, né, nesse dia do concurso público da prova prática, eu não tinha ideia que eu ia fazer aquilo. Aí eu cheguei lá, abri, tava aquele cheiro, né, de decomposição, que todo mundo sabe como é que é, né, e um monte de animais, cadáveres, né, nas mesas. Aí a examinadora falou assim: tá, faz aí. Eu falei: faz o quê, né? Se você vai fazer a necrópsia nos animais, o que você vai fazer? Então, eu falei assim, ó, deve ser igual de humano, né? Então, eu fiz igualzinho o que eu vi fazer em humanos com os animais. Eu consegui o trabalho, trabalhei lá 3 anos, né? E é muita coisa parecida mesmo, né? Então, a gente trabalha a parte criminal, a parte civil também. Mas, enfim, e eu queria mais, e eu já estava estudando para concurso público no Brasil, tá? Então, minha opção era a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Então, eu sou do edital de 2012. 2012. Faz tempo. Eu entrei em 2008. 2008. Só que aconteceu o seguinte, eu passei todas as etapas, eu estava classificada, né, no número de vagas, só que na época eu posso falar o nome dele, o Alexandre de Moraes, era o secretário de Segurança Pública. Claro que pode. Ele que era secretário. Por favor, não estou falando mal dele. Chegou até aí a fama dele, é? Opa! Enfim, e aí, quando chegou para a gente ser nomeados, né, eu tinha lá, se você procurar meu nome, por lá no Diário Oficial, estava tudo lá, aprovado, né, eu fiz o exame médico, odontológico, tudo, tirei a foto, levei a foto, tinha tudo.
E demoraram para nomear, gente. Não, mês que vem, Normal. mês que vem, mês que vem. Aí eles resolveram fazer uma nomeação parcial, porque acho que o Alckmin estava... A gente virou peça, jogo político, né? Eles estavam nomeando os policiais, eles queriam nomear um pouquinho por mês. Enfim, minha nomeação demorou 2 anos, tá? Nossa, 2 Eu anos? tinha largado a USP, eu saí porque eu falei, eu já vou assumir outro cargo público, não tem por que eu ficar aqui. Comecei a dar aula particular, porque a gente tem muito conhecimento, né? Você estuda para concurso público, você sabe muita coisa, né? Química, física, biologia. Comecei a dar aula particular. Mudei para o Canadá em agosto de 2016, tá? Falei, não, eu vou, porque não tem mais nada para mim aqui, né? Aquela frustração, porque é um sonho seu, né? E assim, você largou mão do concurso Eu aqui no Brasil. e o pai do meu filho, né? Nós mudamos para cá juntos, nós tínhamos um projeto, né? Viemos para cá e cheguei aqui em agosto de 2016. Em dezembro de 2016, eu recebi um e-mail que eu estava sendo nomeada. Nossa! Foi o dia mais triste da minha vida, né? Nossa! Porque quando eu resolvi mudar, a minha mãe ficou muito brava comigo, porque ela falou assim, você está desistindo do seu sonho, porque você lutou tanto, foram anos, né, de batalha, e vem lá de trás, né, desde a época do colégio técnico, sonhando, e você está indo para outro país, né, e eu falei, não, eu preciso ir, não tem mais espaço para mim aqui. Era aquele sentimento de não pertencer mais, de frustração, puxa, eu estava, né? Enfim, vim para cá, não olhei mais para trás, né? E comecei a trabalhar como todo bom imigrante, que tem o visto de trabalho. Você entrou legalizada, normal, né? Sim, vim legalizada, né? Certo? Pelo amor de Deus, gente, não venha sem, não faz isso. Porque... Não vale a pena, não faz isso. Certo. Nem é possível mais. Mudou todas as regras de imigração também. Enfim, vim para cá, lavei louça, limpei chão, cortei grama, trabalhei em nada, cortou grama? tudo que todo mundo começa igual aqui, a não ser que você já venha com uma vaga de trabalho, né? Meu inglês era péssimo, péssimo. Eu sabia um pouquinho, eu tinha um listening bom, porque eu cresci ouvindo heavy metal, Pink Floyd, Dream Theater, Beatles, essas coisas, então meu listening era bom. Mas eu não falava nada, nada. Então eu aprendi na marra, no dia a dia, trabalhando, né? Pois bem, passou um tempo, né? O pai do meu filho, ele se formou em MBA, arrumou o emprego dele, aí falou, bom, agora é minha vez de estudar, né? Eu já estava estudando a parte do inglês para fazer a prova de proficiência, que se você for estudar que você tem que fazer, né? Certo. Fui fazer minha prova de proficiência grávida de 39 semanas. Não recomendo. Não recomendo. É importante essa parte. Não recomendo, porque o nenê queria sair, chutava, e eu escrevendo e tentando, né, o listening, né? Não, mas deu tudo certo. Que bom, né? Deu tudo certo. E aí, e eu sempre procurava, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? E assim, eu tinha prometido para mim que eu ia largar essa coisa de forense, ia deixar para trás, mas não consegui. Tá no sangue, não tá? E aí, olha só o que eu falo, tarda, mas não falha. Perto da minha casa tem um college que chama Humber College. Eles abriram a primeira turma de um curso de pós-graduação de Forensic Identification. Aí eu falei, nossa. Aí eu li lá, vai preparar você com técnica de fotografia forense, desenvolver impressão digital. Ai, Rodrigo, deixa eu te falar, se eu falar algum nome errado em português, é porque eu estou traduzindo do inglês para o português, a terminologia às vezes não é mesmo, então você me corrige, tá? Porque eu esqueci muita coisa do português. Enfim, então eu fiz esse curso, né? Eu falei, bom, ou dá certo ou dá errado, né? Das duas, que aqui não tem concurso público, né? Aqui... É interessante, a gente vai falar sobre isso, como é que é o acesso, né?
só o cargo. Aqui não tem. Então, eu falei, bom, se eu não conseguir vaga na área, pelo menos eu tenho uma educação canadense, e que ninguém liga se você é formado na... Eu achei, olha, formada na USP, trabalhou na Faculdade de Medicina Veterinária, ia me ajudar. Nem ligaram. Ninguém vai olhar as coisas que você fez no Mas Brasil. a sua graduação, pelo menos, é válida aí? Eu fiz todo o processo de validação. Pagando bem, que perigo tem, né? Você tem que fazer tudo direitinho. Eu fiz, enfim, fui para o curso, amei, adorei. Tentei não comparar com as coisas do Brasil, que é totalmente diferente, a gente pode falar disso. Amei. Consegui emprego como técnica de laboratório de análise clínica, ficar pipetando, que eu já fazia mesmo. Um ano depois que eu me formei, eu consegui o trabalho aqui em Peel Regional Police, que é a polícia que eu trabalho hoje, que vão fazer 4 anos. Então, faz 4 anos que eu estou trabalhando com aquilo que eu quero. Nossa, que maravilha. No final, tá vendo? Deu tudo certo, né? Eu fiz, aliás, se o pessoal quiser, o college, o Humber, eles fizeram um vídeo meu no YouTube, né? Porque eu sou imigrante e foi um caso que deu certo, né? Eu e mais uma garota da minha classe, nós duas fomos as primeiras a conseguir emprego na área, né? Então, quem quiser procurar também, tá lá. O inglês não tá bom, viu? Não, mas vamos lá, então. Chama Humber. Humber, Humber. MBER, College. Então, a pessoa, college. Eu poderia me inscrever nesse college e fazer o curso presencial só. Só presencial, porque é um curso extremamente técnico. Então, eles vão... Então, por exemplo, eu cheguei lá, eles me deram uma câmera profissional para tirar foto. Claro, isso fica com você o ano inteiro para você aprender a tirar foto, porque nós vamos ensinar você a tirar fazer fotografia forense. Aí eu... Ok. Cada aluno tinha o seu. Nós tínhamos laptops para poder fazer upload das fotos, né, e trabalhar, né, no Photoshop, né, fazer as comparações das impressões digital, né. Tem um software que a gente usa aqui que chama CSI Pix, que é para fazer a comparação de impressão digital, então eu tinha acesso a tudo isso. A comparação de marca de sapato, né, footwear impression, né, de pneu de carro, então todas essas coisas a gente aprendeu a fazer, o relatório, o ACV Report, né, que todo mundo fala. Que é o nosso laudo, é isso? Seria mais ou menos o laudo. A gente usa muito os guidelines, então assim, a América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá, eles usam muito a metodologia científica, ela é praticamente a mesma. Nós somos membros, né, desses grupos de pesquisas, de pesquisadores na área forense, que desenvolvem, então, meio que o Canadá e os Estados Unidos, a gente tudo alinhado. Tá, isso. Certo. Fazer tudo a mesma coisa, né, para ser um mesmo padrão, né? Padrão. Isso. Mas, assim, você estava falando do curso, que te deram uma máquina, e, assim, um ano você ficou tirando foto, mas o que mais você fez? Era uma matéria, né? Então, a parte de desenvolvimento de impressão digital, né? Então, toda a parte, né, vocês chamam de pó? Sim, o pó. O pó, a parte químicos, né, que você desenvolve no laboratório, né, em superfície que é absorvente, não absorvente, né, as você luzes, usa né, pó magnético, você usa pó colorido. Magnético, as luzes, né, forenses, né, então, nós aprendemos um pouquinho de análise de padrão de sangue, né, então você tem a cauda da gota do sangue, que mostra a direcionalidade, um pouco de DNA, né, então, como que você vai fazer a submissão da amostra de DNA? Que aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, aqui nós temos, eu moro em Ontário, é o estado, província de Ontário, tá? Então, nós temos um laboratório forense, que ele é estadual, é a província que banca esse laboratório forense, que é o CFS. Se vocês quiserem olhar no website, é o Centro de Forensic Science. Então, por exemplo, nós coletamos a amostra de DNA e mandamos para eles. Eles vão fazer a análise do DNA, toxicologia. Então, se você tem
tinta de um carro que você achou na roupa do pedestre que foi atropelado, eles vão fazer essa parte química, né, de comparação, vidro, né, vidro de um break and enter, né, que foi encontrado, eles vão fazer a parte de balística, eles vão fazer também. Então, eles têm esse centro, eles não têm nada a ver com o Police Service, com as polícias, eles são neutros. Separados. Para você trabalhar lá, você precisa ter mestrado, doutorado, né? Porque é laboratório. Sim, né? sim. Eles Deixa eu te perguntar, agora eu fiquei curioso. Então, pera lá. Você está como um perito que seria generalista, você vai atender várias ocorrências, vários tipos de ocorrências, e todas as suas coletas você encaminha para um laboratório que é desvinculado da polícia. Desvinculado. Então, deixa eu explicar agora que é o momento certo. Eu não sou policial. Aqui, nós temos policiais que usam uniforme, que vão fazer o juramento, e os civilians. É tipo a polícia civil e a polícia militar. Certo. Mas aqui é o policial de uniforme, que tem os ranks, né? Então, é constable, tem sargentos, essas coisas. Igual aqui. Eu sou civil, eu não sou policial. Hoje, para você trabalhar na área forense, você tem que, há uns anos atrás, era só policial. Então, o policial passava por vários departamentos, ia para fazer as investigações, né? Chama CIB, que é Crime Investigation Bureau, ou você vai trabalhar com roubo, você vai em investigação, e aí você aplica para a área forense, que é o FIS, é Forensic Identification Service, que é o nosso departamento. Então, não necessariamente você precisa ter um bacharel em ciência, ou mesmo gostar da área forense, entendeu? Aqui eles têm uma política para não manter a pessoa sempre no mesmo departamento, né? Vamos fazer a rotação, porque é para motivar a pessoa, para fazer a pessoa, né, ter mais conhecimento, fazendo treinamento, curso. Porém, pensa comigo, a área forense, a gente nunca para de fazer treinamento. Certo? Então, aqui, quando eles estão 7 anos no departamento, né, eles estão ficando bom, né? Vamos combinar. Estão ficando bom, expert naquilo. Aí eles têm que sair, porque a parte da política. Então, não faz sentido. Então, eles resolveram abrir para civilians, que sou eu. Nós somos em 12 hoje em dia aqui, e nós somos um total de, eu vou falar, 40 pessoas para uma região de 1,7 milhões de habitantes. Espera lá. 1,7 milhão de 1,7, e vocês são 40 para atender. 40. Em regime de plantão. Yes, sim. Certo, plantões... Esses 40 separado em 40 policiais e os 12 civis, tá? Separado em 4 platuns. 4 equipes, seria 4 equipes. Isso. Morte violenta deve ser, patrimônio... Não tem essa, todo mundo faz tudo. Ah, tá. Então, pera lá. Não, é isso. Todo mundo faz tudo. Eu faço break and enter, né, que é quebrar e entrar, propriedade... seria um furto aqui, que a gente chama de furto. É furto, roubo, assault, né, que Sim. Vamos falar. Esfaqueou. Tipo, sim, o sequestro. Deu tiro. Morte violenta, morte não violenta, porque depende... Eu posso falar disso depois? Eu faço tudo. Não, mas, por favor, fale da morte não violenta. Por quê? É que assim, a gente chama sudden death. Então, pode ser uma overdose, ou pode ser uma pessoa que foi achada morta lá. Quando ligam para a polícia e falam, tem alguém aqui que não está respirando, vai lá o paramédico, bombeiro, etc., e a polícia vai junto. Aí, quando a pessoa ela é pronunciada morta... Sim, a gente fala... Pelo médico lá... Aqui chama declaração de óbito. Declaração de óbito. Na cena lá... aí o que acontece? Eles vão ligar para o coroner, né? O coroner vai falar... É o legista. É o legista. O legista é o que atende a cena de crime. E o patologista que faz a autópsia.
Não, aqui Aqui é, o médico legista faz tudo. Da necrópsia, da autópsia, né? aqui não. Então, pessoal, aí Conte o tudo. coroner, que ele é médico, né, e fez o treinamento para ser coroner, ele vai falar, olha, me conta as circunstâncias dessa morte. Tem sinal de entrada forçada na casa? Tem sinal de luta corporal? Como que tá? Como que não tá? Aí, dependendo do que o policial na cena, né, o primeiro que respondeu a cena vai falar, ele fala assim, tá bom, eu quero que chame o pessoal do FIS, Forensics. Aí a gente vai sobre a autoridade do coroner, porque eu não posso chegar na casa da pessoa sem consentimento e começar a tirar foto, processar o corpo, etc. Então a gente vai sobre a autoridade do coroner. Se o coroner mandou, a gente vai. Se o coroner fala não, a gente não vai. Não vai. Agora, se óbvio, eu tenho sinais que eu sei que foi um homicídio, muda tudo. A gente vai lá, a gente fotografa tudo, inclusive o corpo, mas a gente não processa o corpo. O corpo vai vou falar o IML nosso aqui, Sim, sim. né? E o patologista, e nós atendemos a autópsia também. Nós vamos, quando o coroner manda, a gente vai, tira as nossas próprias fotos e nós vamos coletar tudo que o patologista coletou. Então, também a gente vai trabalhar sobre a direção do patologista. Então, o patologista vai falar: ah, você quer pegar trace, né, embaixo da Não. unha? Homicídio a gente sempre pega. Pega cabelo, pega fibra, pega tudo. Então, processar o cadáver vai ser num ambiente controlado, que seria o IML, entendeu? Então, tudo que é coletado lá, aí nós vamos fazer a submissão para esse laboratório forense. Aqui no Brasil é um pouco diferente, e não sei se você sabe, não sei se você já acompanhou, né? Aqui eu, perito de local, eu vou processar o cadáver externamente. Uhum. Então, eu não vou cortar, não vou furar, não posso fazer nenhuma perfuração no cadáver. E isso, o cadáver é levado até o IML e lá o médico legista, sim, que vai abrir. Mas eu posso fazer coleta debaixo da unha, eu posso fazer coleta de sangue, eu posso fazer tudo, desde que eu não fure o cadáver, né? Uhum. Porque a gente chama aqui de exame perinecroscópico. Eu lembro disso quando eu estava para concurso. Mas a gente tenta não fazer, como que fala? Não mexer demais, porque a gente não quer perder. Tá, mas aí. É diferente, tá? Tá, A vitalidade é diferente. não, mas é bom a gente saber, porque a minha dúvida é assim, tá, e você não vai qualificar, identificar, por exemplo, você não tem identificação de uma vítima, de repente ele tem uma carteira ali, uma Não, tatuagem, não, nada. então, quando eu estou fotografando, então, por exemplo, se é um homicídio, a gente vai fotografar como que está ali, entendeu? Muitas das vezes, a vítima, ela foi tratada pelos paramédicos. Então, às vezes, eu vou no hospital tirar foto do cadáver, Certo, do jeito que está ali, né? Porque certo. você tem que pensar que aqui nós trabalhamos para a corte, né? Para o sistema judicial, para o juiz e para o júri, para a promotoria, para a defensoria. Então, não é porque eu trabalho para a polícia que eu vou. Você entendeu? Você tem que ser Sim, imparcial, mesma coisa sim, vocês aí, sim, aqui a gente né? também é. Então, nós tiramos foto e a gente vai processar a cena. O cadáver saiu, a gente processa a cena é nossa, a gente faz tudo o que tem que fazer, chama o pessoal que vai fazer 3D lá, é super legal, que escaneia A 3D. gente tem aqui, a gente tem aqui. Eu tiro, assim, 300, 400, 500 fotos de tudo. Então, a gente vai coletar propriedade, né, tudo que potencialmente pode nos dar o DNA de suspeito. Aqui tem muita câmera, em todo Ah, lugar tem câmera. Então, não é sempre que a gente tem a possibilidade de rever, né? sim. Mas eu vou dizer que a maioria das vezes a gente tem o vídeo de algum suspeito indo, vindo. Eu vou no meio do lixão lá desses apartamentos, né? Que tem. Vou lá catar as coisas lá. Então a gente O pega lixo é, tudo. A gente o pega lixo é uma tudo. fonte riquíssima, né? O lixo, né? Fonte riquíssima. E depois a gente vê o que faz. Então a gente traz tudo para cá e conforme vai entrando mais informação, né, do pessoal do homicídio, né, da investigação, né, a gente vai trabalhando de acordo, tá? Então eu também faço a parte da fotografia,
eu que vou procurar a impressão digital. Então, nós não temos o papiloscopista, nós somos tudo, nós somos fotógrafo, papiloscopista, né? Então, o nome que eu tenho aqui é especialista forense, né? Esse é o cargo, seria o Esse é cargo. o meu cargo. E se você comparar outros serviços de polícia, nós somos os primeiros que estão tendo a oportunidade de fazer esse tipo de cena, né? Major scene, que a gente fala, né? Que tem ataque à pessoa, crime contra a pessoa, etc. Né? Porque a ideia inicial era eles contratarem nós para a gente fazer o break and enter, né? E processar carro roubado que foi recuperado. Certo. Né? Mas uma coisa mais simples ali e tal. Mais simples, porque é o que mais tem. Aí é o que mais tem. É o que mais tem. Carro roubado. Filha, ninguém tem muro, portão, deixa tudo carro na frente Então, de e casa. mesmo assim, ninguém faz o muro? Não, então, tem uns problemas aqui, o pessoal não deixa fazer, é um negócio... Não tem casa com muro. Eu acho lindo isso, mas assim, num lugar que se furta muito carro, aí como é que faz? Então, teve até um policial de algum serviço aqui que viralizou esse vídeo, ele até falou, não deixa, que aqui tem os key fobs, né? Então o pessoal passa com a chave que não é chave, é só o fob. Key fobs. Key fob, só, desculpa. Não, Então, assim, eles deixam na frente de casa, assim, né? Naquela mesinha que você tem quando você abre a porta, você deixa ali, na primeira mesa, o key fob, né? Só que os bandidos vêm com o computador, hackeia aquilo lá, transfere o sinal da chave original para uma chave fantasma que eles têm, e aí eles conseguem abrir o carro que está lá fora mesmo, na sarjeta, ou na driveway, e leva o carro embora. Ou, às vezes, se eles não fazem isso, eles vão arrombar a porta da sua casa para roubar sua chave e levar seu carro embora. Então, aí um policial chegou e falou assim, ai, gente, já deixa a chave ali, porque você já tem... Facilita aí. Facilita. Aí todo mundo brinca, isso, deixa um café, uma rosquinha, um donut, tudo ali para o criminoso. Porque, assim, aqui, quando acontece... que, assim, você tem que tirar a mentalidade do brasileiro que está anestesiado com crime. Certo. Aqui, quando acontece alguma coisa desse tipo, dói demais. Não é que dói, desculpa a palavra. Impacta muito, porque não é normal. Aqui o bandido, ele não tende a confrontar a vítima quando ele vai roubar, quando ele vai arrombar a casa. Eles preferem ir quando não tem ninguém. Entendeu? Então, assim, não que não acontece coisa, acontece, né? Tem muito problema da saúde mental agora, aqui, então pessoas andando com faca na rua, droga e tal. É nada. É faca? Opa! É crime andar com a faca na rua aí? Não, quer dizer, tem algumas que sim, mas eu tô falando, faca de cozinha mesmo, de manteiga, com a ponta lá, o pessoal faz bagunça com isso aí, você sabe disso. Não precisa de muito para você machucar alguém. Não precisa não, eu sei. Só tem que ter a vontade. Com certeza. Então, assim, agora nós estamos tendo um pouquinho mais de especializações aqui dentro. Então, por exemplo, nós temos duas civis, como eu, que estão fazendo o programa para ser o Dexter, vou chamar do Dexter, né? Que é o Blood Pattern Analyst, né? Para ser analista de padrão de sangue. Massa. A minha chefe, ela é um deles. Tem um outro profissional aqui que é policial também, e eles demoram, tipo, 4, 5 anos para virar analista, para ter a certificação, né? Então, porque é muito paper que você tem que ler, você tem que ir nas cenas, você tem que depois fazer a defesa, né, para uma... tipo um testemunho na corte. Como que você fala corte quando é... tipo uma banca de DCC, mas quando tu vai fazer seu testemunho para o juiz, como que você chama? A gente fala corte. Você vai no juiz, você vai fazer sua oitiva, você vai apresentar sua declaração para o juiz mesmo, é normal. Isso. Então, eles fingem isso, né? Aí você tem que apresentar um caso que você fez e as suas conclusões. Então, essa é a parte final. E é bem complicado. Se eles verem que você não tem articulação suficiente, conhecimento, eles não vão deixar você... Teve até uma pessoa que reprovou, faz pouco tempo. Então, é um negócio... Então, nós temos duas garotas, né, como eu, fazendo isso, o que faz sentido, de novo, porque são anos de estudo,
né? Então, elas podem, os BPAs, que a gente chama Blood Pattern Analyst, eles atendem a província inteira, porque são poucos. Quando algum police service precisa, eles pegam e chamam e você vai para ajudar. Deixa eu entender aqui. Esse BPA, né, esse analista de padrão de sangue, ele é contratado do Estado, é isso? O Estado que contrata ele. Então, olha só, a minha polícia, aqui não tem... Então, calma, deixa eu explicar mais ou menos como funcionam as polícias aqui. A minha polícia, ela é municipal. Então, nós temos uma região que chama PEEL, P-E-E-L, que abrange em 2 cidades, Brampton e Mississauga. Eu estou bem do ladinho de Toronto. Então, cada cidade ou região é tipo um condado, né? A prefeitura que paga nosso salário, que tem nosso contrato. Então, cidades que não vão ter polícia, eles podem pagar para OPP, que é Ontario Police, não, desculpa, Provincial Police, que é a polícia de Ontário, que é estadual, mas não é bancada pelo Estado, mas não atua em todo o Estado. Então, eles vão atuar onde? Em highways, né? Então, estradas, ou cidades pequenas ou grandes que não querem pagar a sua própria polícia. Então, é como se eles alugassem a mão de obra da OPP. Entendi. E aí nós temos a Polícia Federal aqui, que é a RCMP, que o pessoal gosta de falar que é o pessoal de vermelhinho dos cavalos, que também eles vão Canadá todinho, e aí as cidades podem optar por ter... Normalmente as reservas dos natives, né, dos indígenas aqui, eles têm esse pessoal que vai... Porque o Canadá é um país muito grande e pouco povoado. Então, a gente tem muito povoamento concentrado na fronteira com os Estados Unidos, né? E lá para cima é urso. Deus nos acuda. E gelo. Para lá, e neve, né? Quem que vai fazer as coisas lá? Então, às vezes, tem que chegar lá de helicóptero, de avião. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, quem paga o meu salário é a região de Peel, que é Brampton, cidade de Brampton, e Mississauga. Então, cada polícia, eles vão ter as próprias diretrizes deles, eles vão ter o salário deles, eles vão ter, né, o jeito como eles se organizam. Então, a nossa está investindo nos civis, na área forense, e a tendência daqui 5, 10 anos, o FIS, Forensic Identification Service, só vai ter civil, só vai ter gente que nem eu. Por quê? Você já está trazendo o background, né, a educação, o nível de educação, é uma coisa que você não quer ficar 5, 7 anos e ir embora, você quer fazer carreira, você quer ficar 20, 30 anos aqui, né, e todo o dinheiro que estão investindo em você em treinamento fica aqui. Então, faz muito mais sentido, né? Porque muita gente, muito policial vem para cá, passa por o treinamento, o nosso primeiro treinamento são de 3 meses, para você poder fazer a identificação de impressão digital, aí você aprende fotografia, etc. Aí custa $20 mil para o nosso serviço para pagar. Tá? Nós pagamos. Cada serviço paga o Police College, né? Para mandar você para lá. Então, assim, aí você chega e fala assim, isso não é para mim? Depois de 1 ano, 2 anos? Então, acontece bastante. Aí eles saem. E aí você investiu esse dinheiro e tempo numa pessoa que... Você entendeu? Então, eu acho que a área forense aqui está indo num lugar muito bom, porque como no Brasil, né? Você tem a polícia científica lá em São Paulo, né? Só vai para lá quem quer mesmo, né? Não é? Aí não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou prestar concurso público para ser perito criminal. Não é assim, nós né? estamos tendo alguns problemas com isso aí, eu vou te dizer. Porque, assim, o concurso aqui no Brasil, ele virou um negócio que as pessoas querem por conta da estabilidade que o cargo dá. Então, nós temos aqui o tal do concurseiro. O concurseiro. E então ele faz prova, às vezes, para 5, 6 áreas que são afins, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, agente de necrópsia, agente de criminalística, técnico de aquilo, técnico daquilo, mas o que ele quer de fato é o perito, ou né?
e ele vai tentando galgar até passar no concurso. E aí nós temos, às vezes, algumas pessoas que estão deslocadas no cargo, né? Eu falo que elas não. Eu tenho uma palavra que eu chamo. Ela é o não vocacionado. Não sei se você lembra, né? Vocação. Sim, a vocação. Ele está ali porque ele passou no concurso, mas ele já está estudando para outro, então ele leva aquilo ali daquele jeito, sabe? Nós temos esse problema também. Bem. Mas, assim, com certeza, a metodologia que vocês usam aí, ela é muito boa, né? Porque vai atrair só realmente quem quer. E, e a minha pergunta é o seguinte, Olivia. Um brasileiro, eu, quero trabalhar aí com você, na PIL. Quais são, o que você me indica, as etapas que eu deveria enfrentar para chegar até onde você chegou? Ó, então, primeira coisa assim, né? Ah, Hoje em dia, são ah, dois caminhos que você tem para seguir para você vir para a área forense, né? Eu não vou nem me falar da parte do laboratório, daquele laboratório do governo, sim, porque sim, aí é mestrado, doutorado, brincando, os ratinhos de laboratório, você vai para lá, né? Para fazer o que eu faço, atender cena de crime, você tem só dois jeitos. Ou você se torna policial e depois de 5 anos, quando abrir vaga na área forense, você aplica e você fica. Passa. certo. Não vai garantir que você vai passar o resto da sua vida aqui. Também não vai garantir que isso vai dar certo, porque você precisa depender de número de vagas e quem está concorrendo com você. Não tem prova aqui. E é muito triste, porque eu queria que tivesse prova, porque para mim, assim, teste, né? Vai lá, prova que você é bom, que nem concurso público. Sim, Acabou. Aqui não. Aqui, meu filho, você tem que fazer o resumê, que seu currículo. currículo. Aí, então, sei lá, no meu processo nós tínhamos 300 candidatos para 4 vagas. Você fala, não é muito, para mim não é muito. Quem prestou esse monte de vestibular, concurso, não é nada. Porém, eles têm um software, né, que vai escanear o seu resumê com as palavras-chave que aquele cargo que você está aplicando requer. Então, por exemplo, bacharelado em ciências biológicas, sei lá, ou 3 anos de college, experiência nisso, em fotografia forense, isso. Aquele software vai pegar os candidatos que estão mais próximos do que o job description, né, que é os requerimentos do trabalho exigem, né, os mínimos detalhes, e vão dar para o RH. Então, o RH vai ter 10 candidatos. Aí o RH vai olhar, ok, mas eu não vou chamar 10 para entrevista, vou chamar só 5. Ah, quem que a gente chama? Ah, esse aqui conhece esse cara aqui, que trabalha aqui com a gente, não sei o quê. Ou um sargento pega e vai lá e liga para o RH. Ou o filho do meu vizinho gostaria, ele tá lá. Você entendeu? Então Ah, tem um. tem o tal do Tem, QI, quem indica aí? tem. Se você conhece alguém, se é filho de alguém, ajuda. E o que não deixa a competição ser justa, na minha opinião. Não, mas não deixa Tá? mesmo. Então, assim, eu só entrei aqui, e eu tenho certeza disso, não porque eu era menos qualificada, pelo contrário, tá? Colegas meus desse curso que eu fiz no college, que nunca tinham trabalhado na vida, tiveram a oportunidade, primeiro que eu, de ser entrevistados, passaram na entrevista, que não é muito difícil também, mas bombaram no psicodoido. Ah, é? Bombaram. Que nem se compara com o não, desculpa, com o teste psicológico O que eu fiz, psicotécnico. com o falográfico, com aqueles. Putz, nem se Mas compara. o que é esse psicodoido aí? Ele tem uma sigla lá que todo policial tem que fazer que presta para a polícia. Você tem que responder falso ou errado. E você tem que. São 1000 perguntas. Eles vão perguntar a mesma coisa em 15 jeitos diferentes. E você tem que. Se você Então, escolher verdade ou coerência. falso, Coerência. continua. Então, daí aquilo vai gerar um número matemático, e aí um psicólogo vai analisar aquilo e vai falar, passou ou não passou.
Como eu não era novata fazendo essas provas, foi a primeira prova, assim, prova que eu fiz, né? E eu tive que explicar um pouquinho, fazer uma provinha de matemática, que eu nem chamo eles chamam de cálculo, progressão aritmética básica. Uma Nem peazinha. progressão geométrica, progressão aritmética. Eu falei assim, nossa, meu Deus, podiam me dar 100 questões dessa aqui, facinho, né? Nossa, o povo daqui, muito difícil, muito difícil. É nada, peazinha. Peazinho, exato, né? E aí eu sabia o que eu tinha que responder. Por mais que... E eu menti, não que eu menti. Você tem que... É aquilo que você vai responder e continua até o final. Mas segue a linha. Então, assim, esses colegas meu de classe que não tinham tanta experiência, reprovaram. E aí eu estava lá embaixo, na fila do RH, porque eu tinha esse curso no Humber, entendeu? Que era Forensic Identification, a pós-graduação. Aí me chamaram. Quando eu fui para a entrevista, eu detonei, porque eu tenho maturidade, eu não era, né, não tinha acabado de sair da faculdade, fiz tanta entrevista aqui nesse país para várias coisas, só tomei bomba, e aquilo que você tem que ter na cabeça, assim, quando você muda para outro país, se você trabalhar duro, se você fazer um projeto, se manter um foco, a esperança, positividade, vai dar certo, entendeu? Eu não tô falando, nossa, que só vim aqui estudar e que você vai amanhã conseguir chegar onde você quer. Não é. O bom do Canadá hoje é que eles precisam de gente para trabalhar. Sim. E não é todo canadense aqui que quer fazer esse serviço. E eles não têm a mesma paciência que o imigrante tem. Você quer vencer na vida. Você saiu de um país para melhorar a sua qualidade de vida, você quer vencer. Você não vai, você leva tapa na cara todo dia, mas você levanta e vai, né? Então foi isso que aconteceu comigo. E daí eu tive a oportunidade de falar na minha entrevista, né? Inclusive eu estava trabalhando para a Universidade de Toronto nessa época eu fazia pesquisa com doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, e adivinha, eu tinha que atender a autópsia. Nossa, tudo ligado, você sempre, né? Cérebro, né? E fazer toda a parte de histologia, né? E nesse dia da minha entrevista aqui com a polícia, eu tinha acabado de receber um cérebro fresquinho de um doador, né? Que faleceu, lógico, é o único jeito. E eu tinha que processar esse cérebro no dia seguinte. E a minha entrevista foi no meio, eu estava toda paramentada, eu falei assim, olha, muito bom falar com vocês, mas eu tenho exatamente 43 minutos para falar com vocês, porque eu estou fazendo isso. Então, acho que isso impactou eles. Eu estava no laboratório, tudo foto de imunistoquímica na parede, Nossa. sabe? Então, é o que eu falei, para mim tardou, mas não falhou, e deu tudo certo. Consegui o trabalho, né? Eu sou a única. Tem eu e mais um colombiano aqui, mas ele já mora aqui no Canadá faz uns 30 anos. Ele era médico na Colômbia. Ele trabalhava com patologista. Ele era patologista assistant, que faz a autópsia, né? Sim. Não faz o laudo, só faz a parte técnica, né? E nós dois somos os únicos, assim, estrangeiros. South America. Tem um pessoal que vem da Inglaterra, mas eu nem falo o que eles são, porque eles pelo menos já falam inglês, né? Sim. Porque é uma dificuldade diária. O pessoal que vem, né, da Austrália, né, da Inglaterra, Escócia, o que for, eles falam inglês. Até o pessoal da Índia, eles têm um inglês diferente deles lá, mas eles já é uma coisa, é diferente de você aprender uma outra língua. E eu aprendi velha, eu aprendi quando eu mudei para cá. Não foi... E velho aprendi, mas foi muito difícil para mim. É ainda difícil. Não é confortável você conversar em outra língua, né? Eu acho ainda, todo dia é um sacrifício. E eu moro numa região, a região de Peel, ela tem muita diversidade cultural de gente de toda parte do mundo, né? Principalmente da Índia. Então, todo mundo com sotaque. É muito difícil você treinar o seu ouvido, né? Então, enfim, mas tudo certo. Deu tudo certo, tá dando tudo certo. Tá dando, que bom. Assim, eu quero sintetizar para quem está nos acompanhando, então, em tese, você recomendaria, se eu fosse para Canadá,
me inscrever nesse curso, em cursos forenses, que isso me abririam portas. Abriria. Desculpa, eu Não, mas estava falando e não terminei. É. Então, se você é policial e você quiser tentar, ou você faz o caminho que eu fiz. Você vem. O Canadá tem muito curso bacharelado em ciência forense já. São, né, bacharéis de 4, 5 anos, tá? Nossa. Então, assim, os meus colegas todos fizeram bacharel em ciência forense, que é isso que eles chamam mesmo. É uma coisa mais focada. Só que esse curso que eu fiz, ele é bem técnico, porque a universidade não vai te ensinar a parte técnica de tirar fotografia, não vai. Isso que eu te falei, deles me darem a câmera, porque eu pego meu celular vai fazer controle, né, do shutter speed, do ISO, da aperture, vai fazer tudo para mim. Mas, de repente, me deram uma câmera e falaram, não, você controla a sua câmera, de acordo com a luminosidade que você tem disponível, não é? Então, sim, isso fez total diferença, né? E é o que a gente mais faz aqui, são fotos. Primeira coisa que você faz, eu não sei você deve ter seu fotógrafo. Primeira coisa que você faz quando você chega na cena é foto. Eu particularmente, eu gosto de tirar as minhas fotos no local, quando eu vou. Por quê? Porque isso já acho que quem está escutando, que trabalha com perito aqui no Brasil, eu já estou vendo a imagem que eu quero descrever no meu laudo. Então, eu vou lá e tiro aquela foto, porque eu sei que aquilo ali na minha cabeça vai representar bem o que eu estou querendo explicar. Exatamente. E para nós, pelo menos para mim é assim, bom, se eu for testemunhar sobre esse caso, a minha foto vai me dizer, vai levar essa pessoa comigo, porque essa pessoa, o júri, o juiz, a promotoria, eles não estão comigo aqui. Exato. Então, eles têm que entender a minha sequência de fotos como se eles estivessem na cena. Então, a minha sequência, ela é racional, ela é dum, certo? Sim. E eu tenho que mostrar aquilo que importa, aquilo que é importante e da onde veio. Outra coisa que nós vamos fazer o testemunho e daqui 2, 3 anos, como é que você vai lembrar? Se você, como é que você vai ter memória para isso? Então, tudo a gente faz anotação, anota tudo no caderninho, tem que escanear, tem que mandar como disclosure, né? E a foto. Então, a foto não só é para trazer a cena do crime na corte, mas como também para me fazer relembrar do que aconteceu, né? Com certeza, eu concordo plenamente. Por isso que as fotos são muito importantes, elas eternizam aquela cena, né? Exatamente. E isso é uma das coisas mais importantes que foram fundamentais para conseguir o trabalho aqui. Porque é o que eu falo, né? Como é que você vai ter essa experiência, a não ser que você goste de tirar foto, você vai lá e se domina, você faz seus cursos, mexer no Photoshop, né, coisas desse tipo, né, nós usamos o Photoshop para fazer a comparação de impressão digital, para fazer, melhorar um pouco, né, para você enxergar um pouco mais, inverter a imagem, trocar as cores, eliminar o background, né, porque quando você usa os químicos, né, e a luz forense, puta, tá tudo estourando ali de exposição à luz, né? Então a gente usa bastante. Com relação às fotos, a gente tem uma peculiaridade aqui. Principalmente em São Paulo, onde você fez o concurso, existe legislação sobre isso. Eu estava conversando com uma fotógrafa forense, né? O São Paulo é o único estado do Brasil que tem o cargo de fotógrafo forense. E assim, não é permitido você fazer qualquer tipo de edição na imagem, né? Não é permitido, inclusive, assim, se você tirou 100 fotos, a máquina vem um sequencial lá, imagem 1, 2, você não pode deletar, inclusive se ela estiver ruim. Não. Nós também. Então, nós temos nossas câmeras, elas vão gravar 2 formatos, né? O JPEG e o RAW. O RAW tá ali. Então, aí eu crio um terceiro folder para aquela ocorrência que eu chamo de enhanced, que daí seria manipulada, melhorada. Sim. Tem gente que chama, você faz a correção. Eu não gosto porque eu não estou corrigindo nada. Eu deixo enhanced. Só que quando eu faço a disclosure, né, quando alguém pede para a corte, né, as minhas fotos, eu faço um PDF das coisas que eu acho mais relevante, porém, eu dou o RAW, que vai ter o metadata, né, que eles falam,
vai estar, você usou Aperture Priority Mode, sim, o Shutter Speed, o Manual, você usou o dia, e tem as minhas iniciais, que mostram que quem tirou fui eu, que aquela câmera é só minha, a gente não compartilha a câmera. Então, cada câmera, ela pertence a uma pessoa. Então, não tem essa, não tem como eu tirei a foto, mas você chega lá e fala que você tirou a foto. Vai sair no metadata as minhas iniciais, entendeu? Então, só pode ter sido eu que tirei, né? Então, a gente entrega tudo isso. Inclusive, quando você faz, não vou falar alteração, mas você modifica a luminosidade, a sombra da foto, você faz a anotação, porque se o advogado de defesa falar assim, você mudou isso, não sei o quê. Não, se você seguir passo a passo o que eu fiz, você vai ter o mesmo resultado que eu. Sim. Você entendeu? Sim. Então, por isso que é autorizado você fazer a melhoria da imagem. Entendi. Aqui não é. Mas você sempre vai ter o RAW. Você sempre oferece aquilo como é. Entendi. E a gente vai para um caminho que aqui, por exemplo, é compartilhado. Você tem os equipamentos do plantão. Claro, eu posso comprar minha máquina, nem nada impede de eu ir lá e comprar minha máquina, eu ir lá e comprar minha lanterna, minha trena laser, né? Mas o Estado, ele fornece aquele material para a equipe. Uhum. E aí há um revezamento, né? De câmeras, de Sim. Tudo, né? Tudo. E aí você tem o seu. Aqui nós temos... Eu acho que aqui o povo tem um pouquinho mais de fundos, digamos assim, né? E é que assim, não dá para comparar, é tão injusto comparar o número de ocorrência que vocês têm aí e que nós temos aqui, tá? Mas como eu falo, eu faço tanto coisa pequena como ocorrência grande. Então, e outra coisa, antes de falar com você hoje, eu sou uma analista de arma de fogo, e eu não sou policial, eu nunca tive porte de arma, nada, eu aprendi a atirar, e hoje, toda vez que a gente que o policial na rua pega uma arma, né, seize a arma, né, traz para nós. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tirar foto, bum, 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 eles vão colocar na mídia a foto. E o dia hoje foi, o policial achou essa arma em possession desse cara aqui. Aí eu faço a parte do DNA, então eu vou fazer o swab dela, né? Eu vou fazer examinar para impressão digital, independente se eu sei quem estava segurando a arma. Padrão. É padrão, tá? Você nunca sabe se aquilo está relacionado com outra coisa lá na frente, então eu vou fazer o DNA lá onde você, no grip, né? No slide, né? Vou fazer o swab ali, às vezes da munição também, da magazine que a gente recebe. E depois disso, eu faço uma verificação. Eu tenho que classificar aquela arma de acordo com o Código Criminal. Então, se é uma arma restrita, se não é restrita, porque aqui você pode caçar, certo? Você caça, ela é com rifle, né, etc. Então, eu vou falar que tipo de arma que ela é. Eu vou falar o barrel length, né, qual que é o tamanho do barril, que se chama? Do cano, né? Do cano. Etc. O número serial, se está danificado, eu vou fazer a restauração. Então, nós fazemos a restauração. E depois disso, eu vou atirar com a arma. Por quê? Porque é importante você falar se aquela arma está funcionando ou não. Certo? Se ela funciona como uma semiautomática, se ela funciona como uma fully automática, se ela é uma single shot, né? Se tem algum problema, e eu vou produzir um documento oficial, que é um certificado oficial, baseado no Código Criminal, e aquilo vai ser usado quando forem processar aquela pessoa, aquele suspeito, entendeu? Então, isso é uma coisa nova que eu estou fazendo também, mas eu adoro. Eu estava atirando 3 armas antes de estar falando contigo, né? Isso é uma das novas especialidades que eu tenho aqui, que são novas para os civis, e eu não sou policial. Então, a gente faz isso aqui. Você colhe padrão balístico? Existe um banco de... O laboratório forense tem, né? A gente chama IBIS, IBIS, né? Então, que eles vão... É o que você fala das estrias da carta. Isso. Eles têm um banco de dados,
né? Assim como a gente tem um banco de dados de DNA, né? Impressão digital, eles vão ter um banco de dados disso aí. Então, eles vão fazer. Por enquanto, nosso serviço ainda eu faço, eu guardo, quando eu atiro, eu guardo o cartridge case, porque eu estou produzindo evidência. Eu atiro. Então, você guarda o cartucho ou o projétil, aquela parte que vai na frente? Não, desculpa, o cartridge case é o cartucho, tá? Isso, eu guardo, porque aquilo lá tem a estria da arma também. Também. Tá ali, porque eu tô produzindo evidência. Eu guardo bonitinho, selo, vai para pro central da nossa propriedade aqui, onde eles guardam tudo. Certo. Mas o laboratório forense, eles fazem a deles. Coisa que tem bastante aqui agora é arma 3D printed, né? Dessas impressoras 3D. Ah, sim. Aqui eu não então, vi $300 você compra uma impressora 3D. Então, eles fazem o barrel, né? O cano você compra da Glock, não sei o que, eles põem lá e ponto, você tem uma arma de fogo. É a única parte metálica é o cano, é isso? Nesse caso seria o slide, às vezes. Também? Você pode comprar, você pode modificar, né? O receiver, né? O frame da arma, você faz em plástico, né? Em polímero, com a impressora, e daí o resto você pega. Eu aqui nunca peguei uma de plástico, né? Aqui, as impressoras. Imagino, as impressoras 3D, elas têm, mas assim, não é tanto, acredito, como aí, né? Aqui, vixe, Maria. Aqui nós temos o Banco Nacional, chama Sinab, né? Então eu faço o disparo, às vezes em água, às vezes em algodão, né? E coleto aquele projétilzinho e aí encaminho para o banco para se inserir no banco, né? Mas a gente que faz isso aqui, na verdade. Porque você não tem porte de arma, você não tem posse, você não é policial, né? Não, eu não tenho. Eu não tenho nem o veste, como que se chama? Uniforme. O meu uniforme é isso aqui, ó. Certo. Esse aqui tá escrito... Você vai na cena de crime assim. Eu tenho uma camisa... a gente não pode... Porque a gente não tem... nós não andamos armados, né? Não temos... então, a gente não usa veículos marcados. Você está falando colete balístico? Isso, eu não tenho colete. Eu não tenho. Então, porque assim, quando eu vou, a cena, ela já está segura, ela já está preservada pelos policiais de patrão, né? Que nem como se fosse a polícia militar, né? De uniforme. Então, eu chego lá, é um carnaval, né? Luz, tudo, tá tudo bonitinho, certinho. Eles já fizeram toda a parte de o canvas, né? Para achar, para ver, caramba, as câmeras, né? Se tem vídeo, já levaram o K9, leva o K9, o pessoal do Tech, que é a SWAT. Tem também aí, Opa! Mas eles vão, droga ou o quê? O que eles vão atrás? Os K9? Pessoas, o que for. Eles têm cachorros especializados em localizar cadáver na água, em terreno normal, missing person, né? Quando você tem algum vulnerável, tá certo eu falar isso? Tipo, um sênior com Alzheimer que saiu andando. Então, eles... O andarilho, o cara saiu andando... Criança, ou para pegar bandido mesmo, fugindo, entendeu? Eles usam bastante. E assim, eu vejo... Aqui também, em tese, é para ser assim, você chega no local e ele está preservado, mas aqui, às vezes, a própria população já bagunçou tudo, né? Já, Então, o número de... A população do Brasil é gigantesca comparada com a nossa aqui. Então, eu gosto de falar assim, a cidade de São Paulo, ela tem 75% ela equivale a 75% da população do Canadá. Nossa. Entendeu? Mas assim, eu te falei, nós estamos numa região que tem 1,7 milhões de pessoas, mas eu não tenho 1 milhão de criminosos. Com certeza. Tenho um ou outro, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente tem um homicídio aqui, a gente tem tempo para fazer. Vocês têm hora de lauda, é isso? Você está dizendo? Hora de relatório? Não, tempo para você, sabe? Você pode fazer a coisa devagar, porque não vai ter outro amanhã ou daqui 15 minutos, entendeu? É raro, um homicídio a cada
sei lá, 2, 3 Vamos entrar nesse quesito aí, então. Assim, uma semana conturbada sua, o quê? Desde assalto, desde furto, né? Tudo. Carro vai ter, carro recuperado vai ter. Então, a gente tem aqui dentro as bays, que a gente chama, os locais que o carro vem, a gente processa, né? Impressão digital, DNA, tudo bonitinho, tira foto, vai embora. Carro vai ter todo dia. Todo dia? Meu Deus do céu! Todo dia. Se você pesquisar o que está rolando aqui, é meio bizarro, porque é muito fácil roubar carro aqui, como eu te falei, né? A população não vai confrontar o bandido, então não vai ter. Estão levando meu carro. Estão levando meu carro. Deixa. Todos os carros têm seguro. Antes de você sair com o carro, você já tem que provar que você já tem seguro. Então, não é seguro obrigatório mesmo, tá? Entendi. Obrigatório. Então, E aí o que acontece? Eles roubam os carros daqui, eles colocam num container de navio, eles colocam um encaixadinho que nem Lego, 3, 4 carros, um em cima do outro. Vai até Montreal em caminhão, e de Montreal cruza o Atlântico, vai lá para países da África, sei lá eu onde, que eles compram os carros lá. Nossa! Então, por exemplo, existe uma inteligência, um grupo da inteligência muito grande que envolve polícias de vários lugares, né? Às vezes, eu recebo 3, 4 containers com carro dentro, vai para um lugar nosso, um warehouse, que é escondido, digamos assim, que é junto com o pessoal da imigração, né, do Canadá, que trabalha em aeroporto, essas coisas, que eles que estão fazendo, nós trabalhamos em conjunto, né, e eu vou processar esse carro. Quando eu falo processar esse carro, eu estou examinando o carro, tá? Sim. Eu ouvi dizer que, por exemplo, alguns países, por exemplo, a Nigéria, eu posso estar falando besteira, mas é um dos países da África, você não precisa provar ownership, né, que o carro é seu com documento, você basta só ter o carro, e você enxerga a placa de Ontário, que é nosso estado, nos carros de lá. Então, a gente tem ondas de modelos específicos. Então, os Lexus RX 350, a gente tinha toneladas desses carros. Toda semana, um monte. Aí depois foi pro Range Rover, aí volta pro Lex, o Toyota Highlander. Eu não sei se tem esses modelos aí, que no Brasil tem modelos diferentes, né? Mas todos os SUVs, né, com alta tecnologia, né, com valor de mercado alto, eles são alvos, né? As pickup trucks, né, as Dodge Rams, né, a F-150, então... eu imagino. E a gente pegou muito deles, a gente pegou a gangue todinha, quando eu falo a gente, é todo mundo. Sim, o conjunto. Todas as polícias, porque todo mundo trabalha junto, né, quando envolve o roubo de veículos de alto padrão, né? Então, eles pegaram muita gente. Mas, assim, eles sempre se reorganizam, né? Claro. Sempre se reorganizam. É um comércio, né? É um comércio. Né? É um comércio. Poxa, se eu não me engano, o molequinho que rouba o carro ganha $1.000, aí o segundo que pega do lugar que ele estacionou para levar para o container ganha um pouquinho mais, quem carrega o container até o porto em Montreal ganha mais, e assim por diante. Você vê, né? E ainda assim compensa, né? Agora, assim, eu fico curioso porque você falou isso é um crime, aqui no Brasil a gente chama de crime internacional, porque ele está saindo do Brasil e indo, por exemplo, para outro país. Isso aí seria da jurisdição da Polícia Federal, certo? Nós não temos isso. Desse jeito que eu entendo, que eu posso falar, porque assim, eu também não sou policial, não faço investigação, eu faço a minha parte, meu negócio ali, acabou. Sim, bora para cá. Vida segue, vai ter outro daqui a pouco, né? Mas tem o pessoal do CBSA, que é do Border Security, né? Que é da fronteira, digamos assim, Sim. né? Eu imagino que eles são órgãos federais, né? Porque é da fronteira, eles trabalham no aeroporto internacional aqui em Toronto, né? Então, eles têm a investigação deles também, junto com os nossos investigadores que trabalham só com roubo de veículos. Então, o que eles fazem, essa parte, não é comigo.
Eu nem entendi. sei, eu nem quero saber, porque eu faço Não o que é te... meu e acabou, né? Então, eu não sei realmente como é que funciona, mas eu imagino que eles tenham toda uma uma jurisdição e etc. Cada um Sim, faz com o seu. certeza. Então você fala que uma semana que você não faz 7 perícias num carro ou é uma semana de boa? Ah, é. Então, mas aí vai ter os break-in entries, vai ter arma. Chega ontem, em que eu falei, atirei 3 hoje, porque eu peguei 3 ontem. 3 chegaram para mim ontem, né? Mas colegas da minha equipe também pegaram. Sim. Então, eu fui atirar minha arma, eu tinha 3, o meu chefe foi comigo, ele tinha mais 5. Então, assim, é permitido a caça, então as pessoas podem comprar arma livremente, é isso? Não, tem alguns rifles você pode, mas você tem que ter a licença. Arma handgun é proibida, Ah, né? é? Principalmente com o barrel, o cano curto, porque você pode Tipo, esconder, tipo né? isso aqui. Isso aí não pode mais. Os liberais que agora estão eu detesto falar de política, mas eles estão querendo acabar com o posse de arma, o que é besteira, na minha opinião, porque só cidadão de bem tira a licença, né? Bandido não vai pagar para tirar a Não, licença, não vai não vai. sentar a bunda na cadeira e estudar, Não, não. porque você tem que fazer um curso de segurança de 2 dias, mostrar que você sabe mexer, que você Manipular. sabe, né? Não aponta pro amiguinho, coisa desse tipo. Controle Como é de que cano, você né? prova que ela tá segura? Então, bandido não vai pagar para fazer isso. E quem te dá a licença, no Brasil é o Exército, né? Se não me engano, que te dá a licença. Existe o Exército, mas também existe a Polícia Federal. Então, Aqui os é a dois. RCMP. Então, eles vão ligar lá na. Então, se eu quero tirar a licença, vão ligar lá na minha casa e falar assim, com quem mora comigo. Ah, você tá ligado que a Olivia tá querendo tirar a licença. Ah, Como que você descreve a personalidade dela, o temperamento, coisa assim? Entendeu? entendi. Você acha que bandido vai passar por isso? Vai nada, bandido arruma aí facinho, pô. E aqui o que mais tem é Glock. Glock vem da onde? Dos Nós Estados estamos Unidos? aqui, ó, 1h30 de onde eu moro, é Niagara Falls, que é a fronteira com os Estados Unidos. Sim. São 3 pontes ali, 3 ou 2 pontes. Você passa por Não. terra, né? Cara, eu fico imaginando. Eu fazia outra percepção, sabe? Porque você fala, pô, o Canadá, Estados Unidos, não tem crime lá no Canadá, não tem perigo. Mas, ó, um homicídio, por exemplo, na região que eu moro no interior, não sei se você vai lembrar, dos estados todos aqui, não sei quanto tempo Uhum. você. Eu moro no interior do estado do Mato Grosso do Sul. Eu conheço Campo Grande porque eu tenho família morando lá. Então, eu fico a 300 quilômetros de Campo Grande. Homicídio aqui na minha região, tem cidades aqui que tem mais de ano que não tem um, sabe? Não tem. O que Uhum. tem lá é assim, eventualmente um furto, um furto de carro, um furto de casa, um suicídio, mas homicídio, assim, são as grandes capitais, né? É. Os grandes centros, né? Ali é mais complicado. Mas aqui é a mesma coisa. E olha, eu vou te falar, quando nós tem bastante, não é bastante, é que eu acostumei com a vida daqui. Agora, o meu bastante não é o bastante para Você não volta. vocês lá. Não, Você não volta. não. Então, por exemplo, quando a gente tem o shooting, né? Então, o shooting, tiroteio, deve ser como vocês chamam aí, Sim, pode ser tanto eu passei de carro e mirei na lua, pum, pum, pum. Se acharam o cartucho no chão, a gente vai lá e coleta. aqui Ou também. tentar atirar em alguém ou em propriedade, a gente vai e coleta. Às vezes o que acontece, né? A pessoa acaba morrendo ou tem uma lesão grave, etc. Porém, a maioria das vezes é criminoso contra criminoso, são gangues, Entendi. entendeu? É diferente, assim, não é a pessoa estava passando na rua, aí teve. Aqui, Entendi. primeiro que aqui o policial também não é permitido fazer perseguição, tá? Ah, Eles é? não querem ter, como que você fala? Risco colateral? Sim, sim.
Agora, Não se eu... querem pôr a vida do civil, da pessoa, do cidadão em risco, então eles não vão trocar tiro, eles não vão atrás do carro que eles sabem que é um carro roubado, eles vão fazer... Eu também não sou policial, não vou falar tudo, mas o que eu, mais ou menos que eu sei é, eles têm carros não marcados e eles vão ficar seguindo, até quando eles acharem que é seguro para todo mundo, eles vão pegar. Se Entendi. não, meu filho, deixa. Deixa, mas Não, aqui no deixa. Brasil, se eu presencio um assalto, por exemplo, um roubo, né? O Armando, desce, 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 desce. E eu, como policial, porque aqui nós somos policiais, né? Se eu não agir, o agir não é trocar tiro, é Sim, ligar sim, para pedir um sim. apoio, né? Sim. Eu que cometo um tipo de crime, né? Porque Sim, eu estou não, mas aqui prevaricando. também, eu não tô, quando eu falo não perseguir, não quer dizer que eles não estão, eles têm todo carro, a viatura, a gente tem um computador de bordo, e o computador ele é conectado com todo mundo, então eu tenho a dispatcher, eu tenho aqui o telefone, eu ganhei, pra você ter ideia, quando eu entrei aqui, me deram um iPhone 15, foi o primeiro Pro iPhone que Max Turbo. me deram. Então, se eu quiser ligar para qualquer pessoa, tá ali já nos contatos já. Eu tenho acesso ao meu e-mail, eu tenho acesso a tudo. E tem um negócio que eles chamam que é bolo, que é como se fosse a mensagem instantânea ao vivo que vai para todos os serviços de polícia da província. Então, por exemplo, eu estou aqui em Pio, aconteceu, ó, esse carro, sei lá, vermelho, Elantra vermelho, placa tal, 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 tá fazendo isso. Tá seguindo na rodovia assim, assim, assim. Então, o pessoal que tá, pode ser até de outra jurisdição da polícia, que tá do lado de lá, tá sabendo, eles estão vendo ao vivo isso aí, a dispatcher tá no rádio, no telefone. Então, isso é muito rápido, é muito eficiente. Que legal. Entendeu? E você tem câmera em todo lugar. Todo lugar você tem câmera aqui, tá? É um Então, Big é Brother. isso que eu quis dizer. Eles não querem pôr o risco, né, pôr em risco a população, né? Já aconteceu o caso de fatalidade de uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, putz, isso é terrível. Isso Eu é imagino. terrível. Imagino. Não é fácil ser policial aqui, por conta da cobrança que se tem. Todos eles usam a câmera, estão gravando áudio, estão gravando. Eu acho isso até bom, porque muita gente não gosta da polícia sei lá, eles esperam que você haja sempre da melhor maneira possível, né? Que você tenha 2 segundos para reagir, mas nossa, vai. Ou às vezes que você tenha sangue de barata, né? Porque, pelo amor de Deus, às vezes É sai umas verdade. coisas Sim. que você é Ah, ser ah, humano, mas isso, não pode, né? sim, aqui existe uma discussão sobre as câmeras policiais. Existem já polícias militares usando, né? Mas existe um debate muito grande ainda. Não se tem, na minha opinião, eu vejo pontos positivos e vejo pontos negativos. Na opinião sua, então, é uma vantagem o policial usar a câmera por conta desse tipo Ó, de eu não sou proteção. policial, mas eu acho que é, porque eu acho assim, a pessoa xinga você, e espera a sua reação pior e tá te filmando, e vai lá e põe nas redes sociais. Entendi. Acabou, acabou. Ninguém viu o que aconteceu antes, né? Então, eles tendo isso, eu acho né? Eu tenho amigos, né? Tem um monte de brasileiro aqui que é policial, eles podem falar melhor sobre isso, mas no meu ponto de vista, de fora, né? Aham, Eu acho que conta a verdade, conta a história, né? entendi. É, o que eu vejo de ponto negativo aqui, que eu vejo alguns secretários, alguns policiais falando, é o seguinte: aqui no Brasil, o ladrão, o criminoso, o traficante, ele joga uma isca, por exemplo, uma pessoa com meio 100 gramas ali de maconha, passa na frente da viatura, a viatura vai ter que fazer a abordagem, entendeu? E aí aquela viatura já está expendida para aquela ocorrência, enquanto o Uhum. tráfico, enquanto eles fazem crimes de maior vulto na região ali, porque aquela viatura já está presa naquela ocorrência que é uma isca. É. Como está filmando, o policial não pode prevaricar, ele não pode deixar de atender, entendeu? Então, mas assim, é um debate ainda Ah, é complicado. é É complicado. muito complicado.
É. Agora, vamos falar assim, ainda quero voltar na parte de como entrar, né? Porque assim, a gente Isso. falou, falou do, Falei, não falei nada. falou do curso, assim, tá, eu fiz o curso, eu fui para aí, fiz o curso. E aí aplicar. E aplicar, quando eu falo aplicar, abrir o processo, vai indo. Então, eu tenho muitos alunos de várias faculdades aqui que entram em contato comigo pelo LinkedIn, até brasileiros também que são da Polícia Federal, que são, né, que querem vir para cá fazer isso. Eu falo, bom, primeira coisa é leia todos os requerimentos que cada polícia vai ter o seu, né? Decide o que você quer fazer primeiro, se é a área forense, então fica atrás. O que você tem que ter? É isso? É college de 3 anos? É experiência de 1 ano? É não sei o quê? E vai fazer. Porque é o que eu te falei, não existe uma prova para você aplicar seu conhecimento e ser ranqueado, né? Sim. E não é concurso público. Então, você tem que fazer o seu resumê, né, o seu currículo, ser o mais parecido possível, você ter todos os requerimentos o mais próximo possível do que aquele trabalho está pedindo. Entendi. Entendeu? Inclusive, quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, e eu posso ajudar, não tem problema nenhum. É uma garantia que, estudando aqui, fazendo o que você vai conseguir? Não é. Não. Não é. Mas esse é outro caminho, né? Sim. E outra coisa que isso é muito bom também. Não importa o que você vai fazer, mas entre para a polícia. Vá mexer com records, com communications, não sei o quê, vá, porque uma vez que abre a vaga, eles são obrigados a abrir essa vaga para o público interno primeiro. Então, abriu a vaga, vai para o público interno. Quem daqui de dentro da corporação tem essas qualificações? 1, 2, 3. Você está concorrendo contra 3, não com 400. Entendi. Entendeu? E aí você tem mais chance. Se ninguém qualificar, ninguém de dentro, aí eles abrem para fora, para o público externo. Então, até abrir externamente, ninguém sabe que tem vaga aqui, o público externo, só nós internamente, entendeu? Então, esse é esse caminho excelente. As 4 últimas pessoas que entraram no meu trabalho aqui como civilian, como forensic specialist, eles estavam trabalhando em parte administrativa, com records. Só que eles já tinham esse plano em mente, já tinham o bacharel em ciência forense, ou especialização, ou alguma coisa relacionada, né? E aí só estavam esperando abrir vaga. Então, esse é outro caminho. Entendi. Né? E para ser policial aí, uma prova? Como é que é? Para ser policial é bem mais fácil, né? Porque tem uma rotação muito grande aqui, eles precisam, estão sempre contratando. A gente tem um grupo de brasileiros no WhatsApp, eu acho que nós temos 150 pessoas de brasileiros trabalhando em várias polícias, e a gente se ajuda muito, né? O pessoal que já vem, eu sou policial militar, né? E já vem para cá. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Lucas, que trabalha aqui em Pio. Ele era da Polícia Militar, acho que de Brasília, se eu não me engano, mas anos, 14, 15 anos. Então, tem gente que era tenente no Brasil e veio para cá e está trabalhando aqui. Né? Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, mas nós temos uma comunidade muito grande. Aqui em Pio, nós somos, se eu não me engano, em 14 brasileiros. Eu sou a única mulher, eu sou a única que trabalha na forense. Que eu sei por enquanto. Eu tô doida para encontrar essa pessoa que trabalha em qualquer lugar para trocar figurinha, porque... Com certeza. Porque eu não acho, né? E não é um assunto que você consegue discutir com qualquer um, né? Não. De arma de fogo, né? Furto, roubo, assassinato, morte, é difícil, né? Tem que ter alguém que gosta também. Agora, assim, falando um pouco do seu dia a dia, qual que é a sua carga horária semanal? Porque aqui no Brasil são 40 horas por semana. Como é que é? Plantão, não é? Aqui é assim, eu vou falar de Forensic, tá? Do FIS, tá? Sim. Então, eu tenho 2 semanas que eu faço de um jeito e outras 2 semanas de outro. Essa semana, eu trabalho de quarta a domingo.
Eu tô sempre de folga segunda e terça, tá? Certo. O meu plantão são de 10 horas, então eu tô das 7 da manhã até 4, 4 e meia da tarde. Às vezes você fica mais, daí você ganha hora extra, tá? Certo. O nosso salário, ele é fixo, mas se você faz hora extra, você ganha hora extra, tá? Aí, isso até domingo. Isso é minha equipe, meu platoon, né? 2 horas entra outra equipe, tá? Então, quando eu não estou trabalhando de dia, então, por exemplo, eu trabalhei de quarta a domingo, folguei segunda e terça. Aí, na semana seguinte, eu vou trabalhar quarta, quinta e sexta e folgo o fim de semana mais segunda e terça. Então, um fim de semana sim e um fim de semana não. Certo. Faz sentido? Faz, mas na minha cabeça virou uma confusão Eu aqui, sei, mano. é complicada. E aí então 2 semanas eu vou fazer de dia. Depois nós mudamos para a noite. Então, eu posso entrar às 2 da tarde e sair meia-noite, ou eu posso entrar às 5 da tarde e sair às 3 da manhã. 3 da manhã, nosso escritório fecha entre as 3 da manhã até as 7 da manhã. E se acontecer alguma coisa entre as 3 e as 7, tem sempre alguém do shift diurno, do próximo, né, que está on call. Então, por exemplo, se tiver um shooting, um homicídio, um acidente de carro com fatalidade, vão ligar para essa pessoa. E isso rotaciona sempre, tá? Essa pessoa on call, tá? Certo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Não sei se deu para entender muito bem. E aí Entendi. tem equipes que estão sempre de folga quinta e sexta. E trabalham um fim de semana sim, outro não. Então a gente está sempre. São 4 equipes no total. A e B vão fazer o overlap, né? Vão se ver de manhã ou à noite. E C e D vão se ver de manhã ou à noite. E quarta-feira é o dia que está todo mundo junto. Porque quarta-feira é o overlap, né? Que é para dar certinho, né? Então, aí o escritório está sempre cheio. Eu adoro quarta-feira, porque daí eu vejo todo mundo, a gente conversa com todo mundo, e é mais ou menos assim. Então, e às vezes você tem bastante treinamento, reuniões que a gente faz de quarta-feira, porque se você se estiver fora, né, fazendo alguma coisa, tem sempre alguém para te cobrir, tá? Legal. Eu não faço plantão de 24 horas. Já aconteceu de eu ficar fazendo overtime, né, hora extra até, sei lá, 10 da manhã no dia seguinte, 11 da manhã, mas você ganha para isso. Eles te pagam 1,5 a mais, né? Que a gente ganha por hora aqui, né? É um contrato, a prefeitura Então, contrata. isso. Então, por exemplo, a gente tem uma associação que faz um contrato novo a cada 4, 5 anos, com as cidades, né? E vão discutir nosso aumento de salário. Então, eu sei exatamente quanto eu vou estar ganhando em julho do ano que vem, porque eles têm tá tudo tabelado. Isso sem hora extra, tá? Então, eles vão te dar o salário anual e o quanto você ganha por hora. Eu não lembro quanto que eu ganho por hora, mas eu sei meu salário anual é $108 mil por ano, tá? Sem hora extra, tá? Aí vai deduzindo, né, impostos, essas coisas, beleza. Então, o ano que vem, daí a gente vai ter aumento. Eu tenho aumento em julho, depois em janeiro, e vai ter aumento assim. Quando o contrato acaba, eles vão discutir de novo e ver um novo aumento. A gente tem um plano de saúde muito bom. A saúde daqui, ela é gratuita, não tem saúde privada aqui. Você paga serviço privado, algumas especialidades, né? Tipo dentista, coisa desse tipo. Mas nós temos... Putz, eu tenho acesso a psicólogo de graça, porque meu convênio cobre tudo, quanto eu precisar, eu vou ter. Eu tenho no meu telefone 24 horas por dia, 7 dias na semana, se eu precisar ligar para conversar com alguém. Eles trazem de vez em quando até tem um cachorrinho, né, de suporte emocional, traz o cachorrinho aqui. Se eu vou para um call que tem um corpo em decomposição, ou que envolveu criança, que envolveu alguma coisa traumática, a psicóloga pega, manda um e-mail para todo mundo que está envolvido. Você quer conversar? Você quer... Entendeu? Nossa. Tem toda essa preocupação, né? E é muito bom você estar amparado. Não é todo mundo que usa, né? Eu deveria usar mais, eu não uso tanto. Mas a gente tem massagem, fisioterapia, tudo coberto. Massagem, Eu ganho
$1.200 por ano em massagem. Dá para você fazer umas 10 sessões de massagem, sei lá, de 1 hora, com massagista, terapeuta. Nossa, que beleza, hein? Já tô Então, você ficando tem animado, hein? acupuntura, você tem o quiroprata, você tem fisioterapia, tudo coberto, né? Tá, mas isso aí você tem por conta do seu trabalho, não que a população geral tenha Não, isso. isso é por conta do meu trabalho, o meu plano de saúde, de Entendi. PIO. É porque você falou que a saúde aí no Canadá é gratuita. Tipo, os hospitais são muito bons, o médico, a gente tem médico de família, você não paga nada. Então, meu filho nasceu de cesárea, num puta hospital, que eu falei, meu Deus, eu fui enfermeira no Brasil, eu rodei por um monte de hospital, falei, meu Deus, olha que chique, não gastei nada. Ah, mas isso você nem era forense ainda, né? Não, quando ele nasceu, não. Não, mas isso é o SUS nosso daqui. Não tô falando que Entendi. é a melhor coisa, tá? Que é a última bolacha do pacote. Porque às vezes se você quer passar pelo ortopedista, você não pode. Você tem que ir com o seu médico de família. Seu médico de família vai falar assim: você precisa ir no especialista. Aí você vai. Ele te encaminha, ele te Ele te encaminha. encaminha. Mas sem passar pelo médico de família, você não vai. Agora, você falou o salário anual, isso é a média mais ou menos aí da região, né? Ou é do país, você fala que é 108 Esse mil dólares. é o nosso serviço. Então, tem outros serviços que pagam 95, tem outros serviços que pagam menos. Não, eu digo, o forense, por exemplo, que trabalha no norte do Canadá, provavelmente vai ganhar a mesma coisa, ou não? Não, cada polícia, porque é contrato que as polícias têm com as cidades, Entendi. né? A nossa polícia, eu acho que é a segunda melhor paga do Canadá, segunda ou terceira, se não me engano. Que É beleza, muito hein? bom. Nosso contrato ele é muito bom. Beleza. Nossa E, associação é muito boa. e imposto, por exemplo, eu Ai, tem? pega, hein? Com força ou não? É igual aqui no Brasil, 27%? Pega, mas você tem um retorno, né? Então, o meu filho vai para a escola pública daqui, mas é uma puta escola. Meu filho tem TDAH e ele tem todo o amparo que ele precisa na escola, tá? Ele tem hiperatividade, ele tem uma pessoa que fica com ele o dia inteiro Uma para pessoa? ajudar. Ele tem 6 anos. Uma pessoa, às vezes duas, né? Uma de manhã, uma tarde. O dia inteiro para ajudar ele a fazer as tarefas dele, a sentar, se acalmar. Ele tem o que eles chamam o sensory room. Agora ele está um pouco mais maduro, ele está pondo para fora em palavras, né? Mas antes ele precisava se mexer, precisava bater nas coisas, porque é hiperatividade. Então levavam ele numa salinha que ele tinha bola de pilates, ele tinha uma bicicleta ergométrica para fazer exercício. E uma terapeuta ocupacional foi lá, mandou ele fazer o tipo de exercício. A escola comprou tudo para ele. Eu não Eita, gastei. igualzinho no Brasil. Dinheiro da onde? É do imposto que eu pago. O ônibus escolar é de graça. Entendeu? Então, onde é que eu ia ter esse suporte com o meu Brasil. filho de um serviço público? Então, assim, você está pagando um imposto, né? Você paga o imposto, mas você tem esse retorno. Ele nasceu num hospital de primeira. Eu fiquei num quarto sozinha. Minha mãe tinha lugar para ficar, uma cadeira para dormir comigo. Tinha uma banheira se eu quisesse ter o parto normal dentro da banheira. Entendeu? Nossa, Então, é um tipo, assim, eu não vou comparar porque não é justo, né? Mas tem os prós e os contras. com Mas eu não certeza. posso chegar e marcar a consulta com o ortopedista se eu quiser. Ou com cardiologista ou É, com tem, ginecologista, e com um médico de família. Então, não tem dá para seus. não dá para ter tudo, né? Não dá. Mas não é ruim, é bom. Se fosse ruim, eu não estava aqui ainda. Com certeza. Eu fico imaginando, muita gente vai querer, depois a gente vai colocar o seu LinkedIn Sim, por na favor. descrição, tá? Para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Eu tenho certeza que a galera que acompanha aqui vai te incomodar aí no bom sentido, né? Para Fique à saber, vontade. para saber como é que faz isso, né? Então você já falou para mim do seu dia a dia, da sua rotina, de como que é o seu serviço. Você já falou do salário, né? E aí você vem ao Brasil, pelo menos a passeio, você costuma vir ao Brasil. Como é que é essa questão do lazer aí no Canadá também, se você tem? Aqui a gente trabalha bastante, porque, de novo, né, você está reconstruindo a sua vida. Então, você não fez aos pouquinhos, que nem no Brasil, né? Nós viemos para cá já depois dos 30, então a água já está batendo na bunda, né? Você tem que, né? Tem que correr. Mas o poder de compra, né? Então, quando eu vou para o Brasil, então, eu não sei quanto está exatamente, mas eu acho Quase que seis, quase seis. dólar americano, né? O É, nosso acho que é mais que 4, menos que 5, com certeza. Então eu vou para lá,
$300 vira mais de R$ 1.000, né? Então, e $300 eu ganho, né? Você pode ganhar isso em 2 horas, 3 horas, né? É o Um salário, dia. é o Porque salário você mínimo aqui no Brasil. demora. É o salário mínimo aqui no Brasil, quase, que é 1.500, R$ 1.500. E assim, a minha família inteira mora no Brasil, né? O meu irmão mais novo, ele mora na Austrália, ele está lá há 8 anos, né? Eu vou de vez em quando, não vou falar que eu vou todo ano, porque, né, complicado também, por causa do meu filho e tal. Meu filho não fala português, ele entende, mas ele não gosta de falar o português, Oh, que né? coisa. Ele prefere. Ele fica o dia inteiro na escola, mas assim, enfim, tem vários amigos meus, as crianças falam as duas línguas, mas meu filho, ele não quer e não quer. E nem eu não forço. Um dia ele vai ver que ele perdeu uma oportunidade de ouro. É verdade. Mas ele entende bem, ele entende. A gente mistura bastante as duas línguas, né? A gente inventa uma língua misturando português com inglês e todo mundo se entende. Tá tudo certo. Mas eu ainda vou, meus pais, eles moram no interior de São Paulo, numa cidade chamada Indaiatuba, que é próximo de Campinas. Mentira, seus pais são de Indaiatuba? São de Indaiatuba. E meu irmão mais velho mora no Rio Grande do Sul. Ele é químico, ele trabalha lá há bastante tempo já. Então, meus pais estão com o ninho vazio, né? É verdade, não tem jeito. Mas são puto orgulhosos, eu não vou mentir para você. Imagino, né? Porque deu tudo Imagino. certo, né? Deu tudo certo com a gente, né? Então, eu acho que isso é a Ô, melhor Lucas, sensação do mundo, né? Quando os sim, seus filhos estão. sim, eu me correu aqui uma dúvida sobre um assunto que você falou lá atrás, eu queria retomar ele, porque eu não sei se você está como é que está seu tempo aí, você está tranquilo, Eu está de tenho boa? mais uns minutinhos. Então, como é que é a relação sua, por exemplo, com a polícia americana? Se um canadense vai para os Estados Unidos e vice-versa, como é que vocês interagem com essa fronteira que tem aí? Vocês têm esse contato? Do FBI, por exemplo. Eu acabei de fazer um curso com o FBI. Foi online, mas foi o pessoal do treinamento deles de reconhecimento facial, né? Que é uma das coisas que eu vou começar a fazer agora. Então, você tem os vídeos, né, das cenas, e aí o mugshot, que é a pessoa que é fotografada, né, quando ela é fichada, né? Então, eu aprendi como é que eu faço essa comparação, mas não é uma comparação, tem a metodologia científica, etc., mas eu não vou falar, é essa pessoa. Não é que nem impressão digital, não. É um possível candidato. Então, você é mais uma técnica, não uma técnica, é mais uma maneira de você dar para os investigadores, né, Um caminho, alguma coisa para eles começarem, né, digamos um assim. norte. Então eu fiz isso com o FBI, como eu falei, né, nós temos esses grupos da área forense, né, da parte científica, que tem um intercâmbio muito grande, que nós somos membros, né, então tem pessoal da impressão, eu não lembro as siglas são enormes, de impressão digital, você tem de fotografia, então eles, todo ano, eles revisitam os guidelines, né, para tentar padronizar, porque tudo você aprende, às vezes, o que acontece na corte, né? Então, uma coisa que nós não fizemos bem feitas, ou que deixou aberto para discussão. Então, eles tentam sempre melhorar, né? Uma das coisas que está acontecendo bastante agora é com a genealogia, né? Com o DNA das empresas do Ancestry DNA, então aqui está bombando nos Estados Unidos, então eles estão pegando estuprador de 50 anos atrás, né, de caso que, né, e estão identificando pessoas também, né, human remains, né, como que você fala? Cadáveres que você encontrou há milhões de anos lá e não achou de onde que veio, não conseguiu identificar. Então, isso também, eles estão começando a Isso legislar. aqui no Brasil é muito tempo. Eu nunca vi assim esse Que aqui exame. tem a Ancestry DNA, essa é a maior que tem, se eu não me engano, que todo mundo cospe no potinho e manda lá, né? E aí você tem acesso ao DNA. Mas talvez dê muito problema ainda, né? Porque tem gente que fala, mas é minha privacidade, né? Bom, Tem isso, né? enfim, não cabe a mim, Sim. mas isso é outra coisa que está crescendo demais. Então, eles estão resolvendo os cold cases, né? De casos de anos atrás.
e casos de pessoas desaparecidas e que foram achadas dessa maneira, o que é muito legal, eu acho fantástico. Eu fiz um curso desse também, mas não é para mim, ficar sentada na frente do computador, ficar fazendo árvore genealógica, não é para mim. Eu também não gosto, não. Fascinante, fascinante. O que eu gosto muito, que eu tô indo devagarzinho, porque também não é uma área muito explorada, é a parte de entomologia forense, que eu sou... né? É explorado, né? Não é, mas aqui podia ser um pouquinho mais, mas estou tentando trabalhar um pouquinho nisso. Eu fiz um curso ano passado, eu me qualifiquei para escrever um exame com o American Board de Forensic Entomology, e eu passei. Então, isso para mim, se eu tenho um pedaço de papel que é importante, é ter passado com o board de entomologia forense e ter seu nome lá, de poucas pessoas no Canadá que tem. Então, isso para mim foi... E, de novo, você tem que escrever em inglês, é tudo, né? 30 folhas de almaço lá, tudo escrevendo, né? Então, isso para mim foi um sonho que eu realizei, pessoal, que eu sempre queria, desde a época da USP, fazer, né? Tinha planos para fazer, e aqui eu estou tentando encaixar nas coisinhas aqui. Eu até fui convidada a ajudar com um curso que vai ter no Police College, né, de Ontário, daqui 3 semanas, então vou para lá, vai ser o primeiro workshop que eles vão dar de entomologia forense, então eu fui convidada para ajudar os professores lá. Então, assim... Legal, parabéns. Obrigada. Tá acontecendo, devagarzinho, mas vai. Né? É isso aí. E assim, para finalizar, queria que, se você quisesse deixar algum recado, né? Fique à vontade aí para a gente ir encerrando o nosso papo. Tá, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu poderia ficar falando contigo aqui, você também, acho que de forense o dia inteiro, né? A gente tem horário, eu estou aqui no trabalho ainda. Mas, assim, quem quiser me contactar no LinkedIn, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque é bastante gente mesmo, mas eu vou fazer o possível para ajudar, sabe? Eu tive do lado de lá, que não tinha ninguém para me responder essas dúvidas, e é tão diferente aqui. É difícil achar informação sozinho, você não sabe muito bem por onde começar. Então, fique à vontade. Tanto se você quer ser policial aqui, eu posso indicar você para conversar com outras pessoas, tá? A gente tem uma rede de suporte de brasileiros aqui muito grande, todo mundo se ajuda, todo mundo... Putz, e tá dando certo, todo mundo tá conseguindo entrar, tá? Então, se alguém estiver assistindo que já trabalha com a área forense aqui no Canadá, fala comigo, pelo amor de Deus, porque eu preciso de alguém para trocar figurinha. E é isso, espero que foi útil a nossa conversa aqui. Sim, com certeza. Estou sempre disponível. Com certeza. Vamos marcar um segundo momento para a gente falar mais, contar alguns casos aí do seu dia a dia. Fica o convite aberto já para você, tá? Quero agradecer enormemente e agradecer a você que acompanhou até agora e ficou conosco. E eu vou deixar todas as informações da Olivia aqui, LinkedIn aqui embaixo, Instagram, se ela tiver e quiser, puder compartilhar também, vou deixar. E agradecer mais uma vez a presença de vocês e até o nosso próximo episódio. Obrigada!